Voltei então com o deputado Edmilson Rodrigues, nosso entrevistado desta noite. Você falou de uma coisa que eu achei muito interessante. Se essas crianças, 80, estiverem com as armas em mãos, como é que vai estar essa nossa violência na cidade? Mas eu quero lembrar um pouquinho da última eleição. Eu lembro, Edmilson, que você foi candidato com mais de 60% das intenções de voto quando começou a campanha. A campanha terminou e você não conseguiu se eleger. O deputado Zenaldo Coutinho foi eleito. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que você acha que você não conseguiu se eleger desta vez que você tentou voltar à Prefeitura de Belém? Muitos fatores. Acho que o principal, assim, o pouco tempo de TV e também o fato de estar à frente, não era 60, dava uns 48, me parece, não é? Por cento. Era muito, em primeiro lugar, na frente de todos. Mas aí os partidos têm as suas estratégias. Então, partidos como o PT, PSDB, PMDB e outros lançaram candidatos mesmo para valer. O do Selmar não tinha nenhuma chance, porque não podia ser mais terceira vez. Lançou o Vale. Não disputava, mas ele lançou para valer. Mas ele tinha alguns candidatos que eram candidatos de aluguel. Eu afirmo isso, alguns candidatos de aluguel. O meu amigo Alfredo, do PT, não era de aluguel, era de um partido que já governou o Estado, governou a cidade, quando eu era do PT. Né? Mesmo que tenha tido poucos votos, mas alguns cumpriram um papel de, lançados 9 candidatos, alguns disputando, e outros, em cada debate, servindo de aluguel para fazer o jogo sujo. Foi isso que ocorreu. Então, você tem 1 minuto e 10 segundos. Os outros 29 minutos, quase, dividido por 9 partidos. Aí você entra com 2 inserções de 30 durante o dia inteiro. Agora, multiplica 2 vezes 29, quase 60 inserções dos outros candidatos. É claro que isso cria um efeito de desgaste, porque todos queriam bater no que estava à frente na pesquisa. É uma explicação, digamos. Eu queria aproveitar a tua fala, que é uma indagação que eu tive também com o Marcelo, porque o atual prefeito, no segundo turno, ele já tinha um tempo igual ao seu de TV, né? E ele ancorou a campanha dele em 3 S's. Sim. Era o S do saneamento, o S da segurança e o S da saúde. E ele ganhou a eleição prometendo S mais S mais S. Muitos S's. Agora, os índices são sofríveis do saneamento na cidade. Porque, na sua avaliação, ele conseguiu, então, convencer mais a cidade do que você de que os S's que ele propunha eram mais Aí eu também aproveito e faço uma outra, junto com essa outra pergunta. Não faltou ao pessoal, de repente, se juntar ao PT lá no começo? Foi só no final? Hipótese, no segundo turno. Para ter essa e o que faltou para ter essa união? Mas deixa eu te dizer assim como é que ocorreu. Nós conversamos com o PCdoB e fechamos com o PCdoB. Com o PSTU, que tinha divergência, mas ficou na coligação, né? O PV discutiu conosco. Foi na véspera da decisão, veio o presidente nacional, né? Reuniu com o governador e decidiu que seria vice do Jordi, né? Aí o Zé Francisco foi para lá, contrariado, ele queria ser meu vice. Isso nos daria uns 3 minutos e meio, aí seria um outro grau de disputa. Não ficaríamos quase que invisíveis com aquele tempinho muito curto, não é? Então, agora, contou muito para a eleição do Zenaldo o fato de ele nunca ter sido prefeito. Ele já tinha sido candidato, derrotado por mim, inclusive, não é? Mas nunca tinha sido prefeito. Por outro lado, tinha o fato de ser o governador do mesmo partido dele. E ele pregou a ilusão de que haveria parceria. O que se vê hoje é que o governo do Estado terminou 4 anos. Em 2011, ele culpava a Ana Júlia de todos os males do Estado. Aí a gente aprovou mais de 1 bilhão de empréstimos, de financiamento, para fazer obras de escola, drenagem, hospital, e até agora já está no 2º mandato, o 3º dele, o 2º contigo, e não fez nada, não tem uma obra para entregar ao governo do Estado. Em qualquer área, você fala saúde, educação, 800 escolas, a greve agora, não pense que professor, meus colegas, estão pedindo só salário, não. Os professores querem, uma das principais pautas é que não é admissível que das 1.200 escolas, 800 estejam deterioradas, sem água, com goteira, sem carteiras,
E o governo, faça um cronograma de obras. É assim que o sindicato está. E o governo apresenta um cronograma. Mas você acha que, então, é a questão dos 3 S's foi muito forte? Faliram os S's. Não deu certo? Não. Olha, família saudável, nós alcançamos 42% quando eu era prefeito. Considerando que muita gente de classe média ou classe alta não precisa do sistema público, nós tínhamos mais da metade da população atendida. Qual era a promessa? Aumentar para 75%, 80%. Aí teríamos todos os SUS dependentes, os que dependem do serviço público, atendidos pelo programa Família Saudável, que levava a saúde à casa do trabalhador. Faliram. O Dulcemar faliu com esse programa e o Zenaldo prometeu, já demitiu 4 secretários, não consegue dar um passo para pintar uma unidade de saúde. Educação, ele não tinha compromisso nenhum com a educação. O S do saneamento, olha, hoje eu visitei o Tucunduba, está parada a obra, não é? Eu fui no Taboquinha, lá em Quaraci, está parada a obra. Eu fui visitar a Vila da Barra recentemente. Eu consegui trazer o ministro da cidade, Olívio Dutra. Ele assinou na rua, em cima de um palanque improvisado, liberação de 19 milhões e pouco, que eu, deputado, prefeito naquela altura, negociei com todo mundo, de todos os partidos, da bancada do Estado do Pará, né? Procurei os senadores, o Jader, todos os senadores, disse, garantam isso para a Vila da Barca. Consegui. O que foi feito? Das 600 e tantas casas, construíram 80, depois mais algumas, todas estão deterioradas. As casas alcançavam 86 metros quadrados, porque algumas famílias são grandes, reduziu-se todas para 40, 50 metros quadrados, enfim, aquele cubículo, um pombal para humilhar o povo, e o dinheiro veio, mas não veio mais só 19. Justiça se faça, viu? No governo Lula, vieram 40 e poucos milhões e a obra ficou parada, está parada. Cadê o S do saneamento e da habitação? Se a gente deixar o deputado Edmilson falar, eu e o Bordalo vamos ser só coadjuvante aqui, porque ele tem uma vantagem, né? Ele foi prefeito 8 anos. E qual foi o débito, Edmilson, que tu deixaste para a população de Belém? A gente sabe que Belém tem problemas recorrentes. Tem. Mas problemas hoje... Deixa eu só terminar, por favor. Você está falando de tem problemas na prefeitura? Não, falando capital. Né? E o Edmilson conhece porque comandou a cidade durante 8 anos. Então, a gente reconhece alguns avanços. O Edmilson conhece da matéria como ninguém, por isso que a gente vai deixar, se a gente deixar que ele vai contar, vai fazer o relatório dos 8 anos, mas eu quero saber do passivo, Edmilson. Qual foi o passivo que a cidade ficou? Ainda hoje a gente estava conversando aí. O que faltou ser feito, uma chuva, o engarrafamento, o trânsito, passivo, fenômenos então, das grandes metrópoles. Ativo financeiro, quase 30 milhões de caixa. Foi uma coisa que magoou o Dulcemar, dizer que nós tínhamos deixado a cidade endividada. Eu me arrependi de ter deixado o dinheiro em caixa. Podia ter gasto o último centavo. Porque eu peguei 50 e tantos milhões naquela altura de dívida de curto prazo. Chegava no Palácio Antônio Lemos, tinha um fornecedor de remédio. Edmilson, eu entreguei os remédios, por favor, me pague. Era todos os dias. O Bordaro foi secretário de Economia e lembra, era uma pressão muito grande. Então, essa é a coisa. Peguei um orçamento de 200 e poucos milhões. Criamos uma modernização do sistema e deixamos 1 bilhão para ser administrado pelo Dulcemar. Foi por isso que, quando o Gueiros administrava, ele deixou para mim 14 unidades básicas de saúde e o pronto-socorro que vivia nas manchetes negativas do país. Ficaram mais de 80. Como é que foi feito isso? Com a municipalização da saúde e com investimento prioritário em saúde, educação, assistência. Então, ainda há passivos de infraestrutura? Há. A cidade é muito difícil. Mas se tu pegas macrodrenagem do UNA, era responsabilidade do Estado, que tinha poder de endividamento, começou com Coutinho Jorge. Aí a prefeitura não tinha poder de endividamento. Passou-se para o Estado. Foi o Jader que assinou o convênio do Combid para fazer a macrodrenagem. Pedreira, telégrafo, barreiro. Obra parada. No final do governo Jader, início do governo Carlos Santos, parou a obra. Qual foi o prefeito que foi a Brasília, no BID, e disse, a obra tem que reiniciar, não se pode punir mais de 600 moradores que moram em baixadas, mas em bairros importantes de Belém. Vamos assumir o comando, junto com o Estado. Coloquei o Pazeto, secretário de Saneamento, para coordenador geral. Chamei um bando de quadros que conhece a cidade. Um deles é esse aqui, que foi secretário de Economia, mas antes foi coordenador do macrodrenagem. Então, hoje, você nesses bairros, Bengui, a antiga Nova Marambaia, não é?
Telégrafo, Barreiro, Sacramento, as mudanças realizadas foram fruto dessa obra. Foi Estado e Prefeitura, mas só retomamos porque a Prefeitura não aceitou que o projeto fosse parado. Mas e o Tucunduba, que foi inaugurada a primeira etapa com o Lula presente, e depois que eu saí, liberado 44 milhões. E a obra está parada lá. Bom, nós vamos falar sobre essa obra parada. E a parada macrodenagem da Estrada Nova, daqui que nós a pouco, iniciamos. depois do nosso intervalo comercial. É rápido e eu volto com Edmilson Rodrigues aqui. Últimas unidades no Chácaras Montenegro para você. Localizado no quilômetro 4 da Augusto Montenegro, o empreendimento é composto por 3 condomínios, Jatobá, Cedro e IP, que oferecem aos seus moradores a melhor infraestrutura da região. Um clube com mais de 20 itens de lazer como academia completa, espaço mulher, piscinas, salão de jogos, de festas, espaço gourmet, saunas, brinquedoteca e muito mais. Bom, então você já sabe, o melhor lugar para se morar é no Chácaras. Contato 30739401. A segurança é o primeiro passo para a felicidade. Por isso, a Aspeb Benefícios oferece aos seus mais de 100 mil clientes toda a proteção, bem-estar e garantia, através de planos individuais ou empresariais. A Aspeb Benefícios está presente em diversos municípios no Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Roraima. E em 2015 estará inaugurando sua nova sede em Belém. Aspeb Benefícios, muito mais que um seguro. Informações 4009-7600. Olha, agora eu quero falar para vocês a respeito de um lançamento que está acontecendo lá na cidade de Miami. Depois que começou a ter o voo Belém-Miami, onde você pode voar em 5 horas lá para Miami, muita gente começou a ir para os Estados Unidos, muita gente começou a comprar lá nos Estados Unidos imóveis. Qual a diferença de você comprar lá e você comprar aqui? Tem uma diferença que é básica. Lá você pode financiar em 30 anos, pagando juros de 4% ao ano. Aqui você vai pagar juros de 5, 10 ao mês. Isso é uma diferença. Agora, lá também é aceito financiamento de imóveis, os bancos aceitam financiar os imóveis para o brasileiro. Esse edifício, o Crystal Tower, que está sendo erguido em downtown, no centro de Miami, ele vai ter do lado dele a estação ferroviária que vai ligar Orlando até a cidade de Miami. 4 ou 5 quadras dali tem também o maior shopping center dos Estados Unidos que está sendo construído. Daqui a um ano fica pronto. São apartamentos residenciais, 140 metros, 120 metros quadrados, como eu disse, financiado. E você pode dar uma ligada para esse telefone, falar com o corretor que é daqui e ele vai te informar e vai te mandar tudo a respeito do Crystal Tower, um empreendimento que eu fui lá, dei uma olhada, tá ficando bonito. Imagina a sua felicidade da sua mãe se você resolver, no Dia das Mães, renovar a sala de estar, ou a sala de jantar, ou o quarto dela. Você pode fazer isso com as ofertas da Eletromóveis. Olha esse confortável box da Erval. Você paga pouco, paga uma mais 9 de R$ 129,50. Tem também esse bonito guarda-roupa com 6 portas, 3 gavetas da Capesberg. Uma mais 9 de R$ 139,90. E olha que beleza esse estofado da Erval de 3 lugares. Você paga em uma mais 9 de R$ 219,90. E essa poltrona da Erval em Corino, uma mais 9 de R$ 79,90. Essas são apenas algumas ofertas. No Dia das Mães, nós temos várias outras. Vem para Eletromóveis, aqui você tem estacionamento próprio, facilidade no pagamento, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fora isso, uma equipe que vai tratar você com todo carinho e atenção. Eletromóveis é o bom gosto para o seu lar. Big Ofertas Big Ben. Venha conhecer o novo Moto E segunda geração com 4G Colors. Smartphone com velocidade 4G, Dual Chip inteligente, processador quad-core de última geração, câmera inteligente frontal e traseira, além de proteção contra riscos, respingos e manchas. Por apenas R$ 699 à vista ou R$ 10,69,90 sem juros. Big Ben, preço que ninguém tem. Vem pra Big